Ok, moçada, vamos lá então, mais uma questãozinha pra gente, questãozinha agora de número pela nossa sequência aí, né? Não vamos perder a sequência não, pela nossa sequência aí, questão de número 15, beleza? Moçada, uma questão aí simplesmente de concordância. Você vai ter tanto aí concordância verbal quanto concordância nominal. E aí vocês vão observar aquilo que eu sempre falei para vocês em sala, aquilo que eu venho falando para vocês em sala. A situação do pronome passivador ser, que ele simplesmente faz o quê? Que ele simplesmente coloca uma palavra atrativa e puxa esse pronome passivador para antes do verbo, e isso faz com que o aluno já se perca, tá ok? E aquela situação do distanciamento do sujeito do seu verbo, ou o distanciamento do seu adjetivo, a simples troca da posição do adjetivo com o substantivo correspondente. Vamos então dar uma olhada primeiro no texto e depois nós vamos observar aí a situação das lacunas. Então ele fala assim, ó: o Anuário Brasileiro de Segurança Pública detalhou pela primeira vez os crimes que resultam em mortes nas capitais. O panorama é sombrio. 15.932 vítimas em 2014. Quase 2 óbitos por hora nas principais cidades do país. No levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organização privada que congrega especialistas na área, não se observa lacuna com relação ao ano anterior. Em 2013, lacuna sido 15.804 mortos por violência intencional nas capitais, acréscimo de mero 0,8%. Tal evolução acompanha de perto o crescimento populacional, o que manteve, lacuna, a taxa de 33 por grupo de 100 mil habitantes. Quando se consideram as cifras de cada capital, por outro lado, lacuna, algumas evidências chocantes. Moçada, tranquilaço, né? Uma leitura aí só para a gente conhecer o texto, mas olha só. Por que eu faço a leitura? Porque às vezes, talvez algum significado, alguma semântica da construção possa interferir em alguma análise gramatical. Nesse caso, não. Vamos lá para a primeira lacuna. Moçada, olhando a primeira lacuna aqui, olha aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um não, que é uma palavra atrativa, e puxou o ser, ó, o ser antes do verbo observar. Tá vendo? E, moçada, quem observa, observa algo. Quem observa, observa alguma coisa. O que nós temos aqui? Verbo transitivo direto mais o quê? Mais o pronome ser. Esse é o nosso famoso mantra, moçada. Esse é o nosso mantra. Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Se é voz passiva, o que é que eu tenho que ter na oração? Sujeito. E se tem sujeito na oração, o meu verbo vai concordar com ele. Ok, então vamos lá, moçada. Veja, aqui no nosso caso, tá vendo que ele usou não se observa? Ele não usou não se observam, e sim não se observa. Então ele já está dizendo para você que o possível sujeito que tem aqui é um sujeito singular. Aqui tem que ser um sujeito singular. Por quê? Porque o verbo está na terceira do singular. Vamos lá para as questões? Olha aqui a letra B com variações. Variações são observadas, então não se observam variações. Se eu utilizasse a letra B, o meu verbinho lá tinha que estar no plural, e ele não está no plural, ele está no singular. Então, letra B, tchau para você, letra B. Oh, cadê a nossa mãe VUNESP? Olha a nossa mãe VUNESP aqui, ó. Letra D, variações muito significativas. Tchau para você também, variações. Opa, então sobrou aqui, ó, variação. Então, a variação é observada, se observa variação, se observa variação. Perfeito, ficamos com A e ficamos com C. Duas alternativas mãe VUNESP, né? Então, aqui a gente já sabe que é variação, né? Por que aqui tem que ser variação, professor? Eu não entendi muito bem. Porque ele está te dando o verbo aqui na terceira do singular. E aqui está o seu ser, que é pronome passivador, meu querido. E então, o teu sujeito tem que ser singular. Perfeito? Continuando, com relação ao ano anterior, em 2013, aí vem a lacuna. Moçada, veja que aqui eu tenho, para utilizar o verbo haver, olha o bendito verbo haver aí. Só que
além de usar o verbo haver aqui, ó, você tem mais o verbo ser aqui. Esse é o nosso querido verbo ser, moçada, tá? Esse é o verbo ser. Ele é o verbo principal, tá? Então, aqui eu tenho uma locução verbal, onde o verbo principal é o verbo ser. Qual é o problema do verbo ser? O verbo ser não tem problema nenhum. Quem é o sujeito dessa oração? Bem simples para você, mortos. Mortos é o sujeito dessa oração. Então, mortos haviam sido. Tá vendo? Beleza? Então, mortos haviam sido por violência. Então, haviam sido mortos por violência intencional nas capitais. Então, os mortos haviam sido. Beleza? Então, haviam sido mortos. Ok? Então, quem é o verbo principal? É o verbo ser. Beleza? E o verbo ser vai concordar com o seu sujeito. Que sujeito é esse? O mortos, no nosso caso, ali tem um numeral, né? 15.804 mortos haviam sido, né? Ou haviam sido mortos 15.804. Tudo bem? Tranquilo, moçada? Veja só, aqui a perspicácia da questão qual que é? A perspicácia é você lembrar que você está diante de uma locução verbal onde o seu verbo principal não é o verbo haver. E ele não está com o sentido de existir aqui. Somente quando o verbo haver tem o sentido de existir é que ele pode, não, ele deve ficar na terceira do singular. Nesse caso, o verbo principal é o verbo ser e o verbo haver não tem problema nenhum, ele vai concordar ou com o seu sujeito ou o seu predicativo que está aqui na oração. Isso aqui agora para a gente não importa, o que você entenda aqui, na verdade, é que ele está concordando com 15.804 mortos. Tudo bem? Tranquilo? Porém, por que ele foi para o plural? Porque o verbo haver não é o principal. É isso que eu quero que você entenda. E quando o verbo haver não é o principal, ele pode flexionar. Não só porque ele não é o principal. Ele não é o principal, ele não está no sentido de existir, ele não está indicando o tempo transcorrido, que são as situações que fazem com que o verbo haver fique na terceira do singular. Beleza? Então, nesse caso, moçada, olha aqui a letra A. Haviam. E a nossa letra C que sobrou, haviam. Não dá ainda para excluir. Opa, a mãezona já não foi tão mãezona assim, né? Por quê? Porque até agora eu não consegui excluir ninguém só com essas alternativas. Então eu vou para a próxima lacuna. Ok. Tal evolução acompanha de perto o crescimento populacional, o que manteve a taxa. Mas é uma taxa qualquer? Não, filho, é uma taxa inalterada. Inalterada. A taxa é inalterada. A taxa é ela, terceira do singular, feminina. Ok? Então, eu tenho aqui que levar para o feminino singular. É uma taxa inalterada. Ok? Como é que está aqui na letra C? Inalterado. Ah, filho, letra C, tchau pra gente agora, né? Inalterado não pode. Tem que ser inalterada. Então, variação está correto, haviam está correto, inalterada está correta. Então, nós temos aqui como resposta a letra A. Por que você não terminou? Vou terminar, meu querido, mas já está morta a questão com essas três. Vamos lá para a próxima. Quando se consideram as cifras de cada capital, por outro lado, algumas evidências chocantes. Então, aqui está na ordem inversa, já falei para vocês, cuidado com a ordem inversa. Se eu fosse colocar na ordem direta, seria algumas evidências despontam. Tá vendo? Algumas evidências despontam. E acabou, ponto final, tá? Porque despontar é um verbo o quê? Despontar é um verbo intransitivo. Moçada, cuidado com essa situação de ordem inversa, tá ok? E ordem direta da oração. Coloque sempre na ordem direta para você identificar o teu sujeito. Aqui os sujeitos são evidências, e evidências leva para a terceira do plural. E aí terceira do plural está correto, corroborando para a nossa letra A. Fechou, moçada? Mais uma questãozinha aí. Questãozinha que é simples, mas você tem que prestar atenção, beleza? Forte abraço e aluno que fica parado não obtém sucesso. Até a próxima questão.